Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje nós vamos analisar aqui toda a briga envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, especialmente depois do depoimento dado pelo ex-ministro da Justiça à Polícia Federal. Para onde será esse caso? Daqui a pouco esse é o nosso tema aqui no 15 Minutos. Antes, deixa eu lembrar que você que é ouvinte aqui do podcast tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a conteúdos exclusivos, colunas, reportagens e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. É mentira em cima de mentira. Eu lamento uma pessoa como o senhor Sérgio Moro, o passado que ele teve, importantíssimo na República do Brasil. Em meio à maior pandemia do século, o Brasil, de repente, mudou a pauta. Do dia para a noite, ficamos sabendo que o mais popular entre os ministros do governo Bolsonaro deixaria o cargo. Todo mundo sabe que não foi uma saída tranquila. Aliás, muito pelo contrário, né? Ela ainda está rendendo. Conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Trocas de acusações entre a maior autoridade política da República e o agora ex-aliado foram parar no Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro prestou depoimento à Polícia Federal. O país teve acesso ao conteúdo nesta semana. Ele reafirmou acusações, mas não chegou a falar que o presidente tenha cometido algum crime. O que vai ser daqui para frente neste processo? Será que o presidente da República pode mesmo ter cometido crimes? Ou foram apenas, e eu estou colocando aspas neste apenas, algumas condutas impróprias de Bolsonaro? Para analisar esse assunto, eu convidei aqui para esse episódio do 15 Minutos a Cristina Gremel, ela que é colunista da Gazeta do Povo. Bom, primeiro de tudo, Cris, queria saber o que você achou do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, que todo mundo teve conhecimento aí nessa semana, hein? Vou te falar a minha reação como pessoa mesmo, como cidadã, que é como eu tenho atuado também como colunista aqui. Num primeiro momento, eu cheguei a ficar assustada. Porque a gente não espera que um juiz que tem uma carreira como a dele vá inventar qualquer coisa, enfim. E quando a gente recebeu aquela primeira notícia de que havia 15 meses de conversas gravadas, eu fiquei dividida entre, peraí, esse cara ou ele é muito frio e calculista e agiu de uma forma extremamente premeditada, já pensando no momento que sairia do governo, o que na minha cabeça não fazia sentido, porque alguém que tinha recém-assumido um ministério e recém-aceitado fazer parte daquele governo não estaria já premeditando o momento da saída. E a outra coisa tem fatos muito graves nesse celular do ministro, nessa caixa de e-mails dele. Ele trouxe uma documentação muito farta para ter ficado tantas horas em depoimento e ter saído essa notícia de que havia 15 meses de documentação guardada que foi entregue à polícia, né? Mas aí a gente, como tudo, a gente não deve analisar assim no calor das primeiras informações, porque a gente vai vendo os desmentidos surgirem, não era tudo aquilo. E aí agora, quando saiu a íntegra do documento, eu quero deixar claro que eu não li a íntegra do documento, eu tive acesso, como a maioria das pessoas, ao resumo aí que os veículos de imprensa fizeram. Não me pareceu nada extremamente, nada que o presidente não possa contornar, entendeu? Eu estou achando que é mais daqueles turbilhões políticos que o Brasil vai ver acalmando, e se o presidente conseguir se controlar e não criar mais incêndios no meio do caminho, de repente até consegue driblar isso. Eu quero ler as 10 páginas com atenção. Quem deve me defender deve ser a Advocacia Geral da União. Não vou pagar advogado caro porque não tenho dinheiro, vivo desse salário meu aqui. Eu sei que quase tudo que eu tenho em casa é de graça, mas eu ganho líquido em torno de 23 mil líquidos por mês. Não dá para pagar um advogado que já tenha, por exemplo, defendido alguém da Lava Jato. Não dá. Tem um fato bem importante que eu acho que pode mudar toda essa percepção que a gente está tendo no momento, que é a tal possível gravação da reunião de ministros, que o ex-ministro Sérgio Moro cita, em que o presidente teria condicionado a permanência dele ali, a entrega de relatórios de investigação, que a gente sabe que seria extremamente errado e pudesse talvez vir a incriminar mesmo o presidente.
E os depoimentos dos outros ministros também que estavam nessa reunião. A gente precisa entender em que contexto que as coisas foram faladas e o que foi dito exatamente para poder tomar um partido, digamos assim. Até ele disse que eu pedi numa reunião de ministros. Uma reunião de ministros, a gente ia pedir algo ilegal. Eu não peço ilegal, nem individualmente, quem dirá de forma coletiva. Pois é, e a grande questão aí é a seguinte, né, Cristina, você tem, como eu falei na abertura aqui do episódio, a questão de buscar a diferenciação entre o possível cometimento de um crime por parte do presidente, ou até por parte do ministro, né, nas trocas de acusações, coisa que vai ser investigada e está sendo investigada, e a diferença entre isso e uma conduta imprópria, quer dizer, fica meio que sem saber exatamente até onde vai poder se descobrir mais do que o ministro disse, né, o ex-ministro. Exatamente. É por isso que eu faço essa colocação de que eu acho imprescindível a gente ter acesso a essa gravação da reunião ou ao depoimento dos ministros que estavam presentes a essa reunião, caso a gravação não surja, para a gente ter elementos mais contundentes mesmo, para a gente ter uma análise mais precisa. Por enquanto, é a palavra de um contra o outro, e você veja que o próprio ex-ministro Sérgio Moro fez questão de sair logo para a imprensa, já esclarecendo que não foi ele que acusou o presidente de crime nenhum, e isso é verdade. Naquela entrevista coletiva em que ele pede demissão, ele explica os motivos de estar saindo, o que o descontentou no cargo de ministro, que o fez pensar em não continuar no governo, né? Qual foi o limite que para ele foi ultrapassado. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho. Quem aponta os crimes é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quando pede para o STF que seja aberta essa investigação. E aí ele aponta os possíveis crimes que possam ter sido cometidos pelo presidente e cita, sim, também possível crime de denunciação caluniosa pelo ex-ministro. Então, exatamente, nesse momento ainda é meio turvo, assim, eu acho, para a gente conseguir afirmar categoricamente. Para mim, a percepção mais forte é essa que você citou aí, que é mais um momento turbulento de um governo que vem agindo assim desde o primeiro dia do mandato. Aliás, desde o governo de transição, né? E na campanha mesmo já tinha dado sinais de que o temperamento dele era esse. As pessoas que o acompanhavam enquanto deputado federal diziam que ele já agia dessa forma. Tem aquele episódio famosíssimo da discussão com a deputada Maria do Rosário, em que a gente vê bem ali um Bolsonaro belicoso, disposto a polarizar mesmo o tempo todo. Então, para mim, eu gosto dessa fala recente do Paulo Guedes, acho que ela define bem o governo, essa fala que vazou aí, esse áudio da suposta conversa lá dele com o governador de São Paulo. O momento do Brasil é de uma democracia barulhenta, talvez com mais barulho do que jamais tenha havido, né? Como presidente da República, eu me sinto até chateado em fazer isso aí. Isso aqui é uma coisa particular minha. Mas como lamentavelmente, o senhor Sérgio Moro mostrou o telefone dele, eu vou mostrar uma parte apenas. Bom, e ainda voltando à questão Bolsonaro-Moro, aí ontem também, na terça-feira, né, dia 5, teve a resposta do presidente Bolsonaro, que chegou a mostrar até o celular para a imprensa. Tá aqui em verde, eu mandei para ele. Em branco ele mandou para mim. Ele começa: isso é fofoca. O Moro diz que isso é fofoca, porque ele tem informações privilegiadas. Se isso é fofoca, ele diz que esse inquérito que existe no Supremo não tem nome de deputado federal nenhum. E nem de Carlos Bolsonaro. Ele quem diz isso. Você vê que são pontos de vista, né? Eu até escrevi um artigo aqui para a Gazeta que gerou muita polêmica entre os leitores, em que eu, no primeiro momento, né, era ali logo após aquele dia da entrevista coletiva em que o Moro pede demissão e seguida do pronunciamento do presidente, aquela coisa demorada em que ele trouxe inúmeros assuntos ali, misturou tudo. E daí veio no fim de semana uma guerra de narrativas ali pelo Twitter, e eu escrevi uma coluna dizendo que os dois estavam sendo extremamente infantis, que se eu fosse professor e eles fossem meus alunos, mandava já para o castigo. Porque esse negócio de você é ingrato é você, não é uma postura que a gente espere de presidente da República e de ex-ministro, um ex-juiz, né, que tem uma consideração muito grande por boa parte dos brasileiros ainda. Então, eu acho que o que o presidente fez agora mostrando o celular e mostrando um momento anterior àquela mesma conversa do WhatsApp que o ministro tinha mostrado para o Jornal Nacional da TV Globo,
É o ponto de vista dele. Ele fala ali ele coloca uma reportagem do site O Antagonista, só para recapitular aqui, em que fala daquele inquérito das fake news, né? E que essa reportagem do site O Antagonista está mencionando ali que havia, naquele momento, busca e apreensão em gabinetes de deputados bolsonaristas, deputados apoiadores do presidente. E o presidente mandou essa mensagem para o então ministro Sérgio Moro, dizendo, tá vendo, mais um motivo para troca na Polícia Federal, né, seria a intenção dele. Ele achava que estavam acontecendo coisas que ele, como presidente, precisava saber e não estava sendo informado. E o ministro teria dado uma resposta que não foi mostrada no Jornal Nacional, e falando que era fofoca. Né? Então, o presidente mostrou aquilo para dar a entender que, tá vendo, essa nossa conversa era uma conversa quase de amigos ali, desabafando, uma troca de mensagens no WhatsApp, não era tudo isso que o ex-ministro está dizendo que era. Então, por enquanto, eu acho que ainda está nessa do diz que me diz, que é um ponto de vista de um, ponto de vista de outro, com mais pessoas envolvidas, né? Teve o caso da deputada Carla Zambelli, também envolvida na história. Eu tenho um feeling aqui, mas é muito intuição ainda, de que vão acabar colocando panos quentes em cima dessa história, sabe? Ninguém vai ser incriminado de nada, se não surgirem fatos novos e muito graves, claro. Porque a própria Carla Zambelli diz, não, o presidente não me mandou oferecer o cargo de ministro de Supremo pro então ministro Moro, para que ele se convencesse de que seria necessária uma troca na Polícia Federal. Não houve essa moeda de troca, foi coisa da minha cabeça, eu que me dispus a ser a intermediária ali na conversa e tal. E pode ser essa a verdade, né? E o Moro pode ter entendido que ela estava trazendo um recado do presidente, e o presidente ter entendido que que ele estava sendo pressionado, né, pelo ex-ministro. Então, eu ainda acho que é muito infantil tudo isso, sabe? Ficar nessa... Mostra o celular, não mostra o celular. E eles têm que fazer isso, eles precisam justificar seu ponto de vista, mas perante os órgãos competentes, que nesse exato momento é a Procuradoria da República e a STF, né? Bom, no aspecto político da coisa também tem outro elemento, né, Cristina? Estava vendo que hoje, por exemplo, nessa quarta-feira, a Folha de São Paulo publicou reportagem dando conta de uma conversa, né, que o presidente Bolsonaro teria tido com uma outra pessoa, e essa conversa foi relatada à Folha de São Paulo, uma apuração do jornal, de que o presidente Bolsonaro vê o ex-ministro Moro candidatíssimo nas eleições de 2022. Inclusive, segundo a reportagem, o presidente Bolsonaro estava com receio de talvez nomear o ex-ministro Moro para um cargo no Supremo Tribunal Federal, exatamente para não dar tanta projeção a ele, possível adversário. Será que esse confronto aí vai ser levado até daqui a 2 anos, quando tivermos as eleições presidenciais, Cris? Você veja bem, como ainda é tudo muito prematuro para a gente avaliar, né? Na hora em que eu pessoalmente assisti o pedido de demissão do ministro ali, ao vivo, numa entrevista coletiva, e né, aquela surpresa que foi para o país daquela forma, e as coisas que ele disse ali, os motivos que ele trouxe, na hora eu pensei, meu Deus, esse se desencantou total com a vida pública e não quer mais saber de política. Depois, avaliando os fatos, eu pensei, não, ele está se afastando justamente de um governo com o qual ele não se afinou direito, né, viu pontos de discordâncias extremas ali, para justamente, se ele quiser vir a se candidatar num futuro próximo, ele poder dizer, não, mas eu me descolei no momento em que ficou evidente para mim que não era aquele o estilo de governo que eu queria, né? Mas você ter uma ideia, naquele dia eu conversei com alguns colunistas aqui da Gazeta do Povo, a gente estava tentando entender o momento, e eu trouxe uma consideração para um deles, que eu lembro dele ter dito, nossa, não tinha pensado nisso. Naquele momento, antes do pronunciamento do presidente, eu achava que isso ia, como eu acho ainda, que ainda vão botar panos quentes e vai ficar tudo por isso mesmo, como mais um dos mal entendidos aí do governo, eu achava que eles podiam vir a se entender nos próximos meses, nos próximos anos, e talvez o Bolsonaro até indicar o Moro para a vaga no STF, não talvez para essa primeira vaga que vai aparecer agora em novembro, mas para a próxima vaga que aparece ainda no governo dele, e aí o Moro ficava lá, seguindo a carreira jurídica que ele sempre seguiu, num posto vitalício ali até a aposentadoria, tranquilo, exercendo muito bem o que ele sabe melhor fazer, e o Bolsonaro sairia livre para continuar na política, que é também a maior expertise dele. Mas depois do pronunciamento e do desenrolar das coisas, já não acho mais isso viável. Então, a possibilidade do Moro político volta a ser forte. E aí a gente está vendo as pesquisas aí, os dois têm muito apoio popular. Então,
tem que aguardar o desenrolar dos fatos, né? Bom, vamos acompanhar então os próximos passos aí. Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo. Obrigado, Cris. Até a próxima. Obrigada a você, Márcia, a todos que nos ouviram aqui. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocário e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!